E a gente está no segundo capítulo. Então peraí, vamos fazer uma recapitulação. A gente está indo para o verso 42, tá? E o verso 41 é um verso super famoso da Gita, que eu vou ler de novo para vocês, só para a gente partir para a leitura de hoje, já baseado nessa fala de Krishna, porque ele está falando assim: Vyava Sayatmika Udir Ekeha Kurunandana Bahushaka Hyanantascha Buddhayo Vyavasainam. E a tradução é: ó filho da dinastia Kuru, ele chama Arjuna de Kurunandana. Ó filho da dinastia Kuru, a inteligência resoluta de quem trilha este caminho de Bhakti é unidirecionada, mas a inteligência de quem é avesso a Bhakti é multiramificada. Então, vocês devem se lembrar que em algumas versões, vamos dizer assim, da Gita, o segundo capítulo ele é considerado um resumo, né, um sumário de tudo que Krishna vai ensinar para Arjuna e, consequentemente, para cada um de nós ao longo dos 18 capítulos, né? Então, aqui, Krishna, deixa eu ver até que verso, ó, os, ó, 41, 40, 39. Ó, no verso 39, por exemplo, ele fala para Arjuna que até agora expliquei-lhe este conhecimento acerca do Sankhya Yoga. Doravante, porém, passarei a ensinar-lhe o conhecimento relativo à ciência de Bhakti Yoga, mediante a qual você se libertará do cativeiro ao mundo material. Então, os versos anteriores são aqueles versos que Krishna fala para Arjuna, porque Arjuna está tendo uma verdadeira crise de identidade, né? Que é um problema sério sempre, especialmente no mundo contemporâneo. É, e por que que ele está tendo uma crise de identidade? A gente ontem, quando estava lendo o Mahabharata, a gente falou sobre isso também. Que a gente viu que em um determinado capítulo do Mahabharata, em um capítulo do Mahabharata, Arjuna luta assim contra todo mundo com quem ele vai lutar mais tarde, na guerra de Kurukshetra, sem nenhum freio. Ele luta, enfrenta Bhishma Deva e enfrenta, se eu não me engano, Kripacharya, que é um dos mestres dele de artes marciais e assim por diante, né? Aí, de repente, quando vai começar a guerra de Kurukshetra, ele cai em profunda angústia, né? E ele começa a questionar o papel dele na guerra, porque ele olha para o exército inimigo e ele vê Bhishma Deva, Kripacharya, Dronacharya, né? Ele vê é, guerreiros que além de serem, que além dele ter nesses guerreiros a consideração que ele tem por mestres, esses guerreiros também são mais velhos que ele, né? Então, a gente sabe que na tradição védica, respeitar os mais velhos é um exemplo de Krishna, né? Que Krishna ele demonstra respeito, mesmo sendo quem ele é, onde Krishna estiver na presença de pessoas mais velhas, ele vai demonstrar respeito, né? Ah, enfim, então agora Krishna está saindo do Sankhya Yoga, que é o yoga pelo qual nós podemos entender a nossa realidade espiritual e a realidade espiritual de Krishna do ponto de vista da relação que a diva, o ser vivo, tem com a matéria e de uma, como se diz, de uma tendência que a diva constrói de se identificar com a matéria. Então, Sankhya Yoga. Mas agora Krishna já começou a falar de Bhakti Yoga.
ele falou o primeiro verso, esse é o primeiro verso, né? 41, e o 42 que a gente vai, é de onde nós vamos passar a ler, ele diz assim, Ya imam pushpitam vacham pravadantya vipashtitaha veda vadarata partha nanyadastiti vadinaha. Ó Partha, aqueles que são tolos rejeitam os verdadeiros significados dos Vedas por apego àquelas declarações ornamentais que glorificam a busca de prazeres celestiais, mas que só produzem efeitos venenosos. Dizem eles não haver verdade superior a essas proclamações. Então, aqui Krishna está se referindo a, como é que a gente pode dizer? A textos que compõem o conjunto da tradição védica, mas que são textos, vamos dizer assim, inferiores, porque são textos que, se nós estudamos esses textos, nós aprendemos a ser boas pessoas cultivando desejos materiais, que na tradição védica se chama de karma, né? Em geral, os devotos seguidores, né, de discípulos, seguidores de gurus Vaishnavas da tradição de Mahaprabhu, muitas vezes usam a palavra karma para se referir aos materialistas em geral, né? Mas ao longo da conversa entre Krishna e Arjuna, a gente vai conhecer mais detidamente o significado da palavra karma, né? No comentário que a esse verso, que esse verso também volta, só para falar um pouquinho do conteúdo do verso, ele está falando que está dizendo que são tolos aqueles que rejeitam os verdadeiros significados dos Vedas, por apego às declarações ornamentais que glorificam a busca de prazeres celestiais. Que se a gente visita sobretudo a Índia, a gente descobre que muitas e muitos seres humanos praticam karma, praticam punya karma, praticam muitas atividades piedosas, né? Que seriam construir hospitais, ajudar as pessoas enfermas, ajudar os velhinhos, né? Fazer, como no Ocidente se fala, fazer boas ações, né? E eles fazem isso para agradar os devas, né? Indra Deva, Surya Deva, Chandra Deva, e assim, se eles acumulam um histórico dessas atividades assim bem bem grande, eles quando morrem, eles vão para os planetas celestiais, né? Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur é o primeiro comentador, ele vai explicar aqui os irresolutos sakama karmis. Então, sakama quer dizer todos os desejos, e nishkama sem nenhum desejo. Então, eles são chamados de sakama karmis, pessoas com desejos materiais. Aí o Vishwanath Chakravarti Thakur já começa lavando, né? Ele diz que esses irresolutos sakama karmis são estúpidos ao extremo. Para explicar tal fato, Shri Bhagavan fala este shloka iniciado com as palavras Yam Imam. Segundo dá a entender a frase Pushpitam Vachaha, essas declarações dos Vedas são satisfatórias apenas temporariamente, assim como trepadeiras floridas que, no final das contas, são venenosas, né? Pravadante é uma palavra do verso, refere-se àqueles que aceitam semelhantes declarações védicas como sendo o summum bonum, né? Summum bonum, assim, o que há de mais maravilhoso, o que é mais do que perfeito, né? Indivíduos cujos corações foram cativados por tais alegações carecem de inteligência resoluta. Então, a gente observa que no mundo ocidental, hoje em dia, a gente encontra, assim, não falando de nomes, mas a gente encontra vários
praticantes de yoga, estudantes do Vedanta, que têm esse olhar, né, esse olhar de Sakama Karmi, que realizam, que praticam yoga, que estudam é, setores dos Vedas que não tratam de Bhakti, tratam, por exemplo, de Deva Puja, né, de adoração aos deuses, né, adoração aos deuses, inclusive cometendo o grande erro energético de considerar Krishna como qualquer outro deus, qualquer outro deva, né? Não sei se Srila Gurudeva vai mencionar aqui é, essa situação. É, indivíduos cujos corações foram cativados por tais alegações carecem de inteligência resoluta. Essa expressão inteligência resoluta, Krishna mencionou no verso anterior, a inteligência resoluta de quem trilha o caminho de Bhakti, né? Então ele está falando agora, nesse verso ele está falando daqueles que não têm essa inteligência resoluta. O Shloka Gita 244, Bhogacharya Prasaktanam, perdão, o Shloka Gita 244, Bhogacharya Prasaktanam, é a sequência natural desse shloka. Então, daqui a 2 versos, é, ele vai continuar falando sobre as características de quem foca nessas declarações ornamentais. São versos muito bonitos, né? Desse setor dos Vedas, que não é o setor voltado para o estudo e a prática de Bhakti. Como é impossível semelhantes pessoas terem inteligência resoluta, esta lição de Krishna não se destina a elas. Shri Bhagavan diz que elas são mesmo tolas. Avipasthitaha, para não falar de sua falta de inteligência resoluta. Então, em muitos momentos da conversa de Krishna com Arjuna, a definição que se dá para a inteligência resoluta é a inteligência que nós cultivamos baseados nos textos, nos Sattvika Shastras, ou seja, nos Shastras, nos textos sagrados que tratam de tudo que está acima da qualidade da bondade, né? E isso porque aceitam como objetivo máximo dos Vedas o conteúdo de declarações floridas tais como, aqui tem uma declaração florida, a observância do Chaturmasya Vrata, período de 4 meses de prática de austeridades, há de conceder-nos resultados imperecíveis. Ou, após beber Somarasa, o néctar celestial, tornamos-nos imortais. É o que de fato não acontece. Se você bebe Somarasa, você está no plano celestial, mas o plano celestial está dentro do mundo físico. Ademais, especulam que, além desse nível de percepção, ou seja, o das declarações floridas dos Vedas, não há outra verdade, como, por exemplo, Ishvara Tattva, o princípio relativo ao controlador supremo, né? Então, agora nosso Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, vai fazer o comentário dele ao mesmo verso. Ele diz que o objetivo primário apontado pelos Vedas é tanto Swayam Bhagavan Shri Krishna, a suprema pessoa original, quanto Prema Bhakti a ele. Então, o objetivo primário, né? Não secundário, terciário, quaternário, primário. Se você pesquisa todos os Vedas, Puranas, Upanishads, Itihasas, né? Todo esse leque do que nós chamamos de Vedas, em vários desses textos sagrados, vai haver declarações falando disso, né? Que qual é o objetivo primário? É conquistar Krishna e, conquistando Krishna, automaticamente conquistar Prema Bhakti, ou amor puro por ele. Quem não entender isso, empregará sua inteligência inadequadamente nos significados externos dos Vedas, os quais, a princípio, são bastante atraentes e doces aos ouvidos, a despeito de surtirem um resultado aterrador,
Shri Krishna esclarece este assunto ainda mais na Gita. Daqui a pouquinho ele vai falar o verso 245, ao afirmar que os Vedas tratam, sobretudo, de assuntos materialistas. Traigunya Vishaya Vedaha. Então aqui, Gurudeva está mostrando para a gente que há uma diferença entre o conteúdo dos Vedas em geral e o conteúdo do Srimad Bhagavatam. Ele fala, o Srimad Bhagavatam, quarto canto, também nos adverte a termos cautela quanto às afirmações dos Vedas. Tasmat karmasu barhisman agyanad artakashishu marta dristin krita shrota sparshishwa prista vastushu. Ó rei Pratinabarhishat, é somente por consequência da ignorância que as atividades ritualísticas mencionadas nos Vedas parecem ser o objetivo máximo? Embora as narrativas a respeito delas encantem quem as ouve, de fato, elas não têm vínculo algum com a verdade absoluta, portanto, desconsidere-as. Então, esse é o quarto canto do Srimad Bhagavatam. Então, por isso que nossos Gurudevas, os Gaudiya Vaishnavas, falam que Srimad Bhagavatam, ele é a Mala Purana, né? Ele é, ele é o Purana. Sim, 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 sim. Sim, Taruniji. Ele é o Purana imaculado, né? Que os Puranas são as histórias, logicamente, as histórias de Krishna, mas também há alguns Puranas que contam as histórias de outros avatares, né? De Krishna, Vishnu Purana, Matsya Purana, são vários, mas esqueci praticamente todos. E Bhagavad Purana. Então agora Krishna vai continuar fazendo como se diz, conscientizando Arjuna da diferença entre os processos e os textos védicos é, dedicados aos processos que têm resultados temporários, né? Que você estudar os textos védicos que ensinam a realizar atividades para eventualmente nascer em Swargaloka, no plano celestial, isso você vai ter um resultado, claro, mas esse resultado será tão temporário como você ficar nascendo e morrendo no plano intermediário do universo, que é onde nós estamos exatamente agora, né? Então, Krishna continua falando. Kamatmana Swargapara Janma Karma Palapradam Kriya Vishesha Bahulam Bhogacharya Gatim Prati. Com a intenção de alcançar Swargaloka, os planetas celestiais, aqueles cujos corações estão poluídos pela luxúria realizam muitos rituais sacrificatórios pomposos que lhes propiciam o nascimento aristocrático e conferem os resultados de suas atividades fruitivas. Segundo declaram eles, semelhantes rituais constituem o objetivo máximo dos Vedas. Então, Krishna é muito cuidadoso quando ele está conversando com Arjuna e, paralelamente, ele está conversando com cada um de nós, né? Porque, assim, quando a gente pensa na tradição védica, a gente fala de vários níveis de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento espiritual. A gente fala também de vários objetivos perseguidos pelo ser humano, né? Então, Krishna, ele está demonstrando para Arjuna, ele está fazendo um contraponto, na verdade, né? Que ele não está falando de Bhakti. Ele falou de Bhakti no verso. Qual foi o verso? No verso 41. Mas no verso
42, ele está falando dessas atividades, né? É, Karma Kanda, né? Que se chama atividades pelas quais você realiza bom karma, karma piedoso, e aí você, no mínimo, nasce em famílias, como o Krishna está falando aqui, esses rituais propiciam a quem os pratica nascimento aristocrático, né? Quem, se alguém, se um ser humano, vamos dizer assim, um ser humano comum, vamos chamar de comum, ele fica sabendo das pessoas que conquistam a aristocracia, o ser humano comum, entre aspas, ele vai desejar a mesma coisa, né? Então a gente vê hoje em dia, assim, no mundo contemporâneo, o Kali Yuga, esse mesmo, é, essa natural tendência a adorar algo ou alguém acaba sendo aplicada para certos representantes na sociedade, por exemplo, representantes da arte, né, do cinema, da música, ou até representantes da política, né, da administração. Então, de certa maneira, de várias maneiras, essa coisa por exemplo, dos fã-clubes, como se fala, né? Ela é sintomática dessa característica intrínseca do ser vivo, né? O ser vivo, de uma forma ou de outra, ele vai buscar um objeto de adoração, né? Então, se ele está com a consciência dele coberta por desejos materiais, e se ele está vivendo uma experiência de identificação com gênero, nacionalidade, etc., então ele vai empregar essa tendência que é natural dele enquanto diva, enquanto ser vivo, para adorar é, seres falíveis, né? Enfim, então aqui o comentário a esse verso é de Srila Vijayanath Chakravarti Thakur. E ele pergunta assim: que espécie de afirmações norteia a vida dessas pessoas? Em resposta, Krishna revela como elas adotam aquelas declarações que analisam os pormenores do processo de intensificar uma série de rituais. Frase difícil, né? Então, em resposta, Krishna revela como essas pessoas adotam aquelas declarações que analisam os pormenores do processo de intensificar uma série de rituais. Ou seja, essas pessoas, elas, até pela presença de Paramatma no coração delas, elas vão encontrar dentro dos textos védicos as afirmações que as estimulam a continuar vivendo no mundo material, mas buscando qualidade, né? Buscando qualidade dentro da experiência material. Ser mais rico, ser mais saudável, ser mais bonito, etc. Né? Aí ele continua dizendo, Srila Vijnana Chakravarti Thakur, isso lhes permitirá conquistar prazer e riqueza materiais, muito embora essas mesmas atividades levem-nos a tornar a nascer no ciclo do trabalho fruitivo, que se chama Karma Samsara, né? Você tem o Karma Samsara e o Krishna Samsara. Tem que, tem que fazer uma reflexão para você escolher. Você quer é, continuar no ciclo de Karma Samsara ou você quer abraçar a causa do ciclo de Krishna Samsara, né? Porque o ciclo de Krishna Samsara é aquele pelo qual vocês que praticam Bhakti tem a oportunidade de voltar a nascer como seres humanos para, na próxima vida humana, continuar exatamente do ponto no caminho de Bhakti em que vocês pararam na vida anterior, né? E o próprio Mahaprabhu, ele fala sobre isso, né? No Shikshastra. É, Janmani, Janmanishvare Bhavata Bhakti Ahaitu Kitoi. Um dos, um dos versos do Shikshastra
num dos versos do Shikshashtaka, Mahaprabhu está dizendo: eu não quero moksha, eu não quero me libertar da existência material. Eu quero viver quantas vidas humanas for necessário para eu me aperfeiçoar no caminho de Bhakti, né? Porque a perfeição do caminho, quando se chega à perfeição do caminho de Bhakti, moksha, né, tem um verso que eu não me lembro, infelizmente, tem um verso que fala assim, que existem três devis, Bhukti Devi, Mukti Devi, e Bhukti Devi, Mukti Devi e Bhakti Devi, são três devis, né? Quando, quando o sadhaka conquista Bhakti, então Bhakti Devi, a personificação da devoção a Krishna, abençoa esse sadhaka ou essa sadhika, né? E aí, nesse momento, tem várias histórias no Srimad Bhagavatam que contam como devotos que alcançaram a perfeição, na hora que eles falecem, é, às vezes vem, no caso da devoção deles, às vezes vem o pássaro Garuda, né? Vem, é, vem pegar esses devotos para levá-los para o planeta espiritual, que a prática de Bhakti deles lhes permitiu alcançar, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Estava falando... Ah, sim, das três deves, né? Que quando o sadhaka ou a sadhika conquista de fato o Bhakti Devi, e na hora da partida desse sadhaka ou dessa sadhika do mundo físico, as duas outras Devi, Bhukti Devi e Mukti Devi, se ajoelham e reverenciam, né? Se ajoelham a esse sadhaka ou essa sadhika e o reverenciam. Se ajoelham demonstrando que o sadhaka ele transcende o campo de influência de Bhakti de Bhukti Devi e Mukti Devi, né? Então essa é a história, né? A história do caminho de Bhakti. A história do caminho de Bhakti é muito bonita. Aí agora Krishna vai falar: Boga Shwarya Prasaktanam Taya Parita Chetasam Vyavasayatmika Buddhir Samado Na Vidyate. Então Krishna vai falar de novo ele fala Vyavasayatmika Buddhir no verso 41, e aqui ele repete Vyavasayatmika Buddhir Samado Na Vidyate. Ele vai Bhukti Devi, Mukti Devi e Bhakti Devi. Ele vai falar de características que um determinado indivíduo é, traz para dentro de si que atrapalham o seu caminho de Bhakti. Ele diz que quem está apegado ao prazer e à opulência, Boga é o prazer e Aishwarya a opulência. E cuja mente se deixa cativar por essas palavras pomposas desses setores dos Vedas, não conquista Vyavasayatmika Buddhi, ou seja, a inteligência resoluta, pela qual pode experimentar absorção, como se diz em Minas Gerais, absorção exclusiva, samadhi, em Shiva Bhagavan, né? Então é muito interessante que em muitos versos que Krishna fala, ele se refere a Shiva Bhagavan como se fosse outra pessoa, né? Para ensinar a Arjuna. O comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur diz: aquele cuja mente se deixa cativar por tais afirmações floridas, apega-se ao prazer e à opulência materiais. A gente também observa isso, assim, no mundo contemporâneo, que em muitos casos é uma observação que até provoca revolta,
né? A questão das classes sociais, as classes sociais que de várias maneiras são, como se diz, estratificadas, né? Há todo um projeto entre dinastias em vários continentes do planeta Terra que fazem de tudo para preservar a sua classe social, explorando as classes sociais inferiores, né? Então, é, é o que ele aqui está falando, né? Aquele cuja mente se deixa cativar por tais afirmações floridas, apega-se ao prazer e à opulência materiais, né? Semelhante indivíduo não consegue focar a inteligência de maneira resoluta ou concentrada em Parameshvara, o controlador supremo, o que lhe impossibilita atingir o Samadhi, né? Atingir o Samadhi é a meta, né? Samadhi baixa tem essa expressão muito linda que demonstra para gente que quando um santo do calibre de Shukadeva Goswami ou Suta Goswami, Vyasadeva, Narada Muni, né? Quando eles escrevem Shastra, a linguagem que eles usam chama-se Samadhi Bhasha, a linguagem do êxtase. Que eles não estão escrevendo Shastra apenas porque eles querem se tornar famosos como escritores no planeta. Eles não querem ganhar dinheiro porque eles estão manifestando Shastra, revelando Shastra, né? Eles estão em Samadhi, eles estão em êxtase, e Krishna no coração deles os estimula a escrever, né? Como se você ler a história dos Goswamis em Vrindavan, Rupa Goswami, por exemplo, ele ficava o dia inteiro mergulhado no seu sadhana, no seu bhajana, né? E assim, tomado de êxtase, ele pegava folhas, não me lembro quais são as folhas, acho que folhas de bananeira e de outras árvores, que são boas para escrever em cima, porque naquela época ainda não tinham inventado, entre aspas, a impressão, né? Então eles usavam folhas específicas de árvores, e aí eles tinham também uma espécie de uma caneta, né, que eles usavam. Tinha uma tinta também, que eu não sei explicar direito, e aí eles pegavam essas folhas e, assim, mergulhados em êxtase, eles escreviam, né? Então, Rupa Goswami, por exemplo, ele fazia isso, ele pegava aquelas folhas, escrevia, e de repente deixava aquelas folhas debaixo de uma árvore. Aí Gopal Bhatta Goswami, que, que é tipo, tem idade para ser sobrinho, sobrinho de Rupa Goswami, ele ficava pesquisando para ver onde Rupa Goswami, debaixo de que árvore Rupa Goswami tinha escrito alguma coisa. Aí ele ia com todo cuidado e pegava aquelas folhas e ele ia, como se diz, arquivando. Então, e além disso, ele também providenciava a cópia desses textos escritos assim, em samadhi baixa, né? Êxtase, né? Então, por isso que nós devemos procurar esse viveka, né? Cultivar esse viveka, esse discernimento de ler os textos sagrados que são escritos em samadhi baixa, né? Aí depois, Krishna vai estimular a Arjuna a, a transcender esses textos sagrados floridos, né, dos Vedas, que são a fonte de inspiração daqueles que querem crescer dentro do mundo material, mais rico, mais bonito, mais famoso, e assim por diante, né? Então ele fala assim, Traiguna, Traigunya Vishaya Veda, Nistraigunyo Vavarjuna, Nirdvando Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavan. Então, esse é um verso super famoso também do segundo capítulo da Gita. Krishna diz assim, ó Arjuna,
supere a influência das três forças coercitivas da natureza material, ou seja, os três gunas, conforme as descrevem os Vedas, e firme-se em Nirguna Tattva, a transcendência que é superior a essas forças que os gunas representam. Livre-se de todas as dualidades, honra e desonra, por exemplo, sem se preocupar com aquisição ou preservação de bens. Fazendo uso da inteligência que lhe concedi, posicione-se em Shuddha Sattva, existência espiritual. Então, Krishna está aplicando gotas de sabedoria relacionadas ao caminho de Bhakti, né? O segundo capítulo. Claro que a gente sabe que a Gita ela tem ela tem três subdivisões. Quem sabe, Katyayani, quais são as três subdivisões da Gita? Katyayani Devi, Pranamas. Pranamas, Prabhu. Não sei, Eita, mas nós. deve ser antes, durante e depois da guerra. Essa foi boa, essa foi boa. Antes, durante e depois da guerra. Se você pensar no Mahabharata, você tem Mahabharata antes da guerra e Mahabharata depois da guerra, né? Então, Gita tá em uns capítulos do Mahabharata antes desses capítulos há uma série de capítulos e também depois de terminar a Guerra de Kurukshetra há mais uns tantos capítulos, né? Porque quando termina a Guerra de Kurukshetra, qual é a história? Krishna praticamente quando termina a Guerra de Kurukshetra ele vai para Dwarka mais um pouquinho, os Pandavas, Yudhishthira assume o reino do mundo, também mais um pouquinho, tudo mais um pouquinho, e pouco tempo depois, Krishna parte desse mundo, né? Mas assim, a pergunta é sobre o conteúdo da Gita. O conteúdo da Gita tem três subdivisões que a Tarune vai explicar para gente. Vamos, Tarune, por favor. Não sei também, Prabhu. Eu não li Eita, a meu Gita, não. Deus do Não céu. sei, eu falei ontem que eu não li a Gita. Ah, você não leu, então não dá para puxar a orelha. Luciano, vai. Posso arriscar? Prabhuji, posso Arrisque. arriscar? Pode. Então, é guiana, é conhecimento, guiana, conhecimento, Uhum. é, é, karma, Karma. karma, guiana e acho que tem mais dois, não, são três. Karma, guiana e moksha. Eita, nós. Acertei? Pensei que você Não. ia acertar. Você acertou Karma e Ah, Jnana. Oi? karma, guiana e ah, Oh, meu bhakti. Deus. Bhakti, claro. Bhakti. É, os três. A divisão genérica é que do capítulo primeiro ao capítulo. Os seis primeiros capítulos, tá? Os seis primeiros capítulos tratam sobretudo de karma, karma yoga. Os seis capítulos intermediários, que vão dos 7, 8, 9, 10, 11, 12, são seis, eles tratam de Bhakti. E os seis capítulos finais, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tratam de Jnana. Então, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, né? Então, nós estamos na primeira fase. Sobretudo, Krishna vai falar de karma, né? E claro que no segundo capítulo a gente sabe que Krishna prepara Arjuna para, como é que se diz, para abraçar a causa de Bhakti, né? Krishna não tem a menor intenção de convencer Arjuna a ser um, um desfrutador, um ricão, um rei ricão que tem
é casado com Draupadi e se casou com tantas outras. Quando ele estava no exílio, ele acabou tendo filhos com uma demônia, né? Ele se casou com várias outras princesas. Mas Krishna não está falando para Arjuna sobre isso, né? Arjuna assim, olha, viva esta vida de maneira que na próxima vida você nasça novamente numa família real, numa família respeitada, e você possa continuar usufruindo, né, do melhor que existe no mundo material. O Krishna não está falando isso para Arjuna. Ele está falando justamente, nesse verso, inclusive, ele está falando: supere a influência das três forças coercitivas da natureza material, conforme as descrevem os Vedas, ou seja, os gunas, e firme-se em Nirguna Tattva, a transcendência que é superior a elas. Então, Tattva quer dizer o conhecimento. Opa, acho que é um pernilongo, não, um marimbondo. Tattva quer dizer conhecimento. Eita, nós. Tem um marimbondaço aqui. Tattva quer dizer conhecimento e Nirguna quer dizer aquilo que está além dos gunas, que transcende os gunas, né? Ou as qualidades da natureza. Aí ele continua, Krishna não para aí, ele fala assim: livre-se de todas as dualidades, honra e desonra, por exemplo, sem se preocupar com aquisição ou preservação de bens. Fazendo uso da inteligência que lhe concedi, posicione-se em Shuddha Sattva, existência espiritual. Então, Krishna está falando para cada um de nós, né? Não permita que os gunas prendam, não permitamos que os gunas nos prendam nesse mundo, né? Nem, nem tamas, nem rajas, nem sattva. Nós queremos Vishuddha Sattva, né? É claro que também a gente aprende que Sattva Guna é superior a Rajoguna e Tamaguna, porque Sattva Guna é considerado como um patamar a partir do qual você pode transcender os gunas, né? Então vamos ver o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Se a gente der sorte, a gente vai ler todo ainda hoje, tá? Que ele é bem compridinho. Então ele começa dizendo assim: é uma fala de Bhagavan, de Krishna. Desapegando-se dos métodos para conquistar Dharma, religiosidade, artha, riqueza, kama, prazer dos sentidos, e moksha, libertação, refugie-se apenas em Bhakti Yoga. Então, esses são os Chaturvarga, né? Chaturvarga, tradução são os quatro, as quatro grandes metas do ser humano. O ser humano é a diva em um corpo físico que tem, como se diz, interesse pela religião, pela prática de algum desenvolvimento espiritual. Isso se chama Dharma, né? E à medida que ele é, se, como é que é, ele se aprofunda na prática de Dharma, é, ele praticando Dharma, ele vai satisfazer os devas, ou vai satisfazer o próprio Krishna, e por isso ele vai ser abençoado com artha, riqueza. E aí, quando ele tiver riqueza, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai querer cama, prazer do sentido. Imagina você ganha 10 milhões de dólares por semana, né? Imagina, 10 milhões de dólares por semana. O que você vai querer fazer? Você vai querer, mas gastar. Você gasta 9 milhões de dólares, ainda é riquíssimo, riquíssimo, né? E depois que você passa Dharma, Artha, Kama,
né? Depois que você tem a oportunidade de buscar prazer dos sentidos, chega um momento que você percebe, não, prazer dos sentidos é estranho porque eu tenho prazer, mas eu tenho dor, né? E é o que Krishna fala para Arjuna. Livre-se de todas as dualidades, né? Você não quer nem prazer, e você também não quer dor. Você não quer nem honra, nem desonra, né? Você não quer nem frio, nem calor. Então, assim, é engraçado pensar assim, né? Se eu não quero nem frio, nem calor, nem honra, nem desonra, nem prazer, nem dor, o que que eu quero? Eu quero o que eu devo querer, pelo menos, o que Krishna está aconselhando que eu queira, né? Então, Krishna está aconselhando para a Juna e para cada um de nós, assim, esquece os gunas. Os gunas eles permeiam todo o mundo material. Onde quer que haja mundo material, tem guna. Então, se você vai para os planetas celestiais, sattva guna. Se você fica nos planetas intermediários, como nós estamos agora, sobretudo, rajoguna. E se você vai para os planetas inferiores, tamaguna. Falei tamaguna? Não. Ó, sattva guna, planetas celestiais, rajaguna, planetas intermediários e tamaguna, planetas inferiores. Com essa intenção, Shri Bhagavan fala este shloka iniciado com o termo Traigunya, visto que os Vedas esclarecem, sobretudo, os assuntos karma, jnana, etc., constituídos dos três gunas. O significado da palavra traigunya consolida-se pelo acréscimo do sufixo shyan. Traiguna vishaya veda nistraiguna bhavarjuna. Já que os Vedas excedem em explicações a respeito de karma e jnana, segundo a lógica de Bhuma Vyapadesha Bhavanti, ou seja, o título de uma obra baseia-se no que sobressai em sua composição, os Vedas são conhecidos como Traigunya, relativos às três qualidades da natureza. Né? Olha só que interessante. Somente Bhakti, contudo, pode levar-nos a Shiva Bhagavan. Eis o veredito do Matara Shruti, que é um dos textos sagrados. A Sheta Shatara Upanishad afirma Yasa deve para bhaktir, Yata deve tataguru. Então, essa Upanishad está falando algo segredo dos Vedas. Yasya deve para bhaktir, Yasya deve tataguru. Então, o segredo dos Vedas passa por Bhakti, para Bhakti, que é Bhakti pura, e Guru, mestre espiritual. E a tradução desse versinho é: o significado dos Vedas só se pode revelar a quem nutre a mesma Bhakti transcendental, tanto para com Shri Bhagavan quanto para com seu Gurudeva. Né? Então, praticar Bhakti significa ter a mesma fé, a mesma devoção, tanto a Guru quanto a Krishna. Né? Porque Guru é Krishna que se manifesta no coração de todo ser vivo. E que, quando o ser vivo chega à forma humana e começa a questionar os valores da vida, então, Krishna se manifesta como esse santo, né, esse sadhaka perfeito, que é Gurudeva. Né? Então, Guru e Krishna. Nirguna Bhakti, que se traduz como Bhakti, isenta das impurezas da natureza material, é o único tema dos Smritis, tais como o Pancharatra e as Upanishads. E entre as Upanishads nós temos a famosa Gita Upanishad, que é a Srimad Bhagavad Gita, e também a Gopala Tapani Upanishad, né? Então, aos pouquinhos, assim, quando você vai para a escola, primeiro ano do primário, brincar, segundo ano do primário, brincar e somar, diminuir, multiplicar, aprender
algumas coisinhas sobre a língua portuguesa, terceiro ano matemática, quarto ano, e assim vai, né? Então, Krishna é muito didático, né? Ele é um professor ideal, porque ele vai orientando a Arjuna, primeiro falando dos assuntos mais de primeira série, né? Por exemplo, como é que é o nome? Sankhya Yoga, primeira série do estudo. Porque se você não estuda Sankhya Yoga, perdão, muito líquido no organismo, se você não estuda Sankhya Yoga, você não consegue nem perceber a diferença entre a existência física e a existência metafísica, né? Você pode entrar em parafuso, né? Eu sou um carioca, vou fazer 70 anos, o meu pai faleceu, minha mãe também, e meu irmão nem sei por onde anda. Então, isso é identificação com o corpo, né? Identificação com a Jivatma, com a alma. Sou servo eterno de Krishna, estou aqui com 3 devotos de Krishna que estão me dando a bênção, a oportunidade de ler Bhagavad Gita com eles, né? Então, isso é muito auspicioso. Sou muito grato a vocês por participarem, porque eu não teria como ler, abrir como é que chama? Abrir o Zoom e ler olhando para a minha imagem. Então, Mahakala, presta atenção, que agora eu, Mahakala, vou falar. Vou ler, tá, Mahakala? Eu vou ler para você. Enfim, pranams para vocês. Ô, É, Prabhu, a gente que tem que agradecer o senhor, que isso, o senhor está dando essa oportunidade de todos os dias da semana estudar. Nossa, o Harikata do senhor é sensacional, muito obrigada. E o senhor está agradecendo, nem tem sentido isso. A gente que tem que agradecer o senhor. bondade sua. Então, Gratidão, vamos lá. Prabhu. Hare Krishna. Ó, e tá todo mundo, hoje está todo mundo bondoso. Então, então, vamos continuar lendo aqui. É, se concluíssem que os Vedas não tratam de Bhakti, Bhakti perderia sua autenticidade. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está explicando, né? Certas coisas que têm uma lógica simples, né? Se o texto sagrado é autêntico, ele fatalmente vai concluir que Bhakti é a meta suprema da vida, né? É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, Krishna orienta Arjuna a livrar-se dos preceitos védicos relacionados a Jnana e Karma. Katyayani nos lembrou que Bhakti está no meio, nos 6 capítulos intermediários, e Karma nos 6 capítulos iniciais, e Jnana nos últimos 6 capítulos, né? Porque Jnana e Karma estão sob a influência dos gunas. Olha só que interessante, né? Jnana e Karma estão sob a influência dos gunas. Arjuna não deve praticá-los, diz-lhe Krishna, mas sim, conforme também afirmam os Vedas, sempre seguir o processo pelo qual é possível atingir Bhakti. O Brahma Jamala Purana menciona o seguinte: a pretensiosa demonstração de Hari Bhakti exclusiva em detrimento do processo de Pancharatra, adoração ritualística, recomendado nos Shrutis, Smritis e Puranas, acaba provocando apenas perturbação. Esse erro ou falha é imperdoável. Então, aqui esse Purana está ah, alertando que quando você pratica Hari Bhakti, Mahaprabhu ele seleciona, ele destaca cinco angas, ou 5 processos de Bhakti, que são os mais importantes. Katyayani, quais são? Ele analisa todos os processos de Bhakti e ele fala de 5 que são os mais importantes. Lembra? Haribol, Sakya, Sakya?
Não, tem um antes, que eu sempre esqueço, que é que para lá da Maharaj pratica, seria, eu esqueci o nome. Hum, Aí vem amizade, Sakya, hum. parental, Vatsalya, e Vatsalya. amor conjugal, Madhurya. Sim, Vatsalya é, é, Bhava, mas o que você menciona agora são os relacionamentos que a diva tem com Krishna. Ou seja, uma determinada diva serve a Krishna em Shantarasa. Aí você deu o exemplo de Prahlad Maharaj, né? Outra diva sim, serve a Krishna em Dasarasa, por exemplo, Hanuman, serve a Ram, né? E uhum, por aí vai. Até aí você tem os Pandavas, que tem amizade, amizade muito amorosa, uma amizade puríssima em relação a Krishna, né? E depois você tem, sim, logicamente, as Sakhis, né? As Sakhis e os Sakas, que tem, sobretudo as Sakhis, né? O, a expressão mais pura e mais elevada de amor por Krishna é Madhurya Bhava, né? Mas esses não são os para você chegar, Tatiana, a descobrir qual é o seu rasa, né, o seu relacionamento com Krishna, você pratica os processos de Bhakti. Então a pergunta é, quais são os 5 processos Krishna, que Mahaprabhu destaca como os 5 mais é, importantes por serem os mais eficazes? Ele diz, deixa eu ver se eu me lembro do verso. É, como é que é? Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavat Shavani, 3. Mathura Vasi, Shimutira, Shradayasevani. Então, Sadhu Sangha, primeiro processo. Vatsalya, Depois, Namakirtan. Então, Sadhu Nama Sangha, Kirtana, o cantar primeiro os processo, ensinamentos. isso, o primeiro processo, Sadhu Sangha, é o processo pelo qual você está na companhia do seu Gurudeva, a companhia de um Vaishnava puro, né? Isso, sobretudo, sadhusanga é sobretudo isso, você procurar alguém que você, estudando, pesquisando, saiba que está num nível de bhakti tão elevado que pode orientar você e pode trazer você para esse nível elevado. Então, sadhusanga. Aí, em sadhusanga, naturalmente, Gurudeva vai estimular você a fazer Namakirtan, cantar o Santo Nome, né? Ah, e também, além de cantar o Santo Nome, Gurudeva vai falar Bhagavad Gita. Então, Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavat Shavani, né? O terceiro grande processo de bhakti entre os... São quanto mesmo? 90 e pouco, esqueci quantos são. São vários, dezenas de processos de bhakti. O terceiro grande é ouvir Srimad Bhagavatam, ouvir Harikatha, né? Aí, então, tudo está em Sadhu Sangha. Você canta Hare Krishna, Sadhu Sangha. Você ouve Srimad Bhagavatam, é, Sadhu Sangha. E depois, Mathura Vasi. Você, mesmo que você não esteja fisicamente no Dhamma Sagrado, você deve sempre meditar que você está em Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri, né? Isso é um conselho que os nossos Gurudevas nos dão. Você vai cantar o Santo Nome, antes de começar a cantar, você faz algumas orações para os Dhammas sagrados, né? Para você, pelo menos mentalmente, você sentir que está praticando o seu sadhana no Dhamma sagrado, né? Então, viver no Dhamma sagrado não tem essa restrição geográfica, né? Como, por exemplo, Gurudeva está eternamente no Dhamma sagrado, sim, Mathura Vasi. Está eternamente no Dhamma sagrado, mesmo quando ele supostamente viaja pelos países ocidentais. Na verdade, há um verso que diz que a Mathura Vasa, Vasa,
Há um verso que diz que onde quer que esteja um Vaishnava puro, aí está Vrindavan. Ele nunca sai de Vrindavan, né? Então, Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavad Shavani, Mathura Vasi, Shimudira Shadaya Sevani. E o quinto processo que se destaca é o processo de adorar a deidade. Shimurtira Shradaya Sevani. Prestar seva, Sevani, com Shraddha, com fé, a deidade. Né? Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Jagannath, né? Então a gente, por hoje, eu até marquei a lista e não conseguiu terminar de ler o comentário aquele verso do segundo capítulo. Agora eu queria saber se algum de vocês gostaria de cantar para a gente encerrar por hoje. Eu Canta então, gostaria. canta, Didi, por favor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Jaya Guru Deva, 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 Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Go Premanande, Haribo! Haribo, Haribo, Luciano de Aruni de Haribo, Pachai, Hare Krishna, Prabhu. Hare Nishinga Então, Dev Krishna! Bhagavan que já dando Vatanamas, bom soninho para vocês. Hare Krishna, obrigada. Você Hare também. Krishna, boa noite. Boa noite. Haribo.